Vamos lá, pessoal, dando seguimento aqui ao que nós estávamos falando na aula anterior. Como que funciona a lavratura do auto de prisão em flagrante em uma prisão em flagrante por crime que envolva drogas, né? O que é o APF? Né? O APF, o auto de prisão em flagrante, é a formalização, é a documentação daquele ato. Né? Se vocês observarem, a prisão em flagrante é a única espécie de prisão que dispensa uma autorização, uma determinação judicial prévia. Observem como que a prisão em flagrante de delito ela deve ter um tratamento muito mais rigoroso por justamente ser a única espécie de prisão que não está submetida a uma decisão judicial prévia. Então, é muito simples, basta vocês observar o seguinte: nós temos a prisão pena, que é a prisão comum, padrão, que nós conhecemos, que é aquela para cumprimento de pena decorrente de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, tem aquela prisão para cumprir a pena. Né? Nós temos as prisões cautelares. Né? Nós temos as prisões cautelares, que, de certa forma, se dividem em três espécies. Né? De forma padrão ordinária, nós temos três espécies. Nós temos a preventiva, que está no 312 e 13 CPP. Nós temos a prisão temporária, que está, de certa forma, regulada na Lei 7960 de 89. Nós temos a prisão em flagrante delito, né, que ela começa a sua regulamentação lá no artigo 302 do CPP. Existe a prisão domiciliar, que está no Código de Processo Penal, por algumas questões específicas, mas vamos nos ater a isso. Né? Então, o que é a prisão em flagrante delito? É uma espécie de prisão cautelar precária, carente de determinação judicial prévia. Pois bem, então vejam a importância que é esse documento chamado auto de prisão em flagrante, o APF. O que é o APF? O APF ele vem documentar, regulamentando tudo aquilo que foi praticado por aquela captura, a formalização, é a segunda etapa da prisão em flagrante delito. Com relação à lei de drogas, ainda existem outras particularidades. E a principal delas, que é a mais controvertida, é a questão da substância entorpecente. Como que se atesta que aquele material apreendido que justificou aquela prisão em flagrante é substância entorpecente? Como que você atesta, por exemplo, que aquele pó branco que está num saco, num compartimento qualquer, é cocaína? Como que você atesta que aquele mato que está num saquinho, ele de fato não é um fumo de rolo ou um fumo comum, permitido, e sim trata-se de maconha? Então é necessário que no próprio APF tenha um laudo provisório firmado por perito oficial. Né? É necessário que um perito oficial, um policial qualificado, ateste, mediante uma perícia precária, mas porém não conclusiva, de que aquela substância apreendida, ela sim é considerada substância entorpecente. Essa regulamentação da PF está disposto no artigo 50 da Lei 11.343. Né? Esse perito que constata previamente essa substância, isso é importante destacar, porque na lei anterior tinha uma regulamentação diferente, na 6368. Esse perito que faz o laudo prévio, digamos assim, ele não está impedido de posteriormente agir, atuar e fazer realizar o laudo definitivo. Porque na lavratura do APF haverá esse laudo prévio, precário, para que se possa justificar aquela prisão em flagrante delito, mas esse material será submetido a uma outra perícia que será constatado o laudo definitivo. Se for pequena quantidade, esse mesmo material que foi submetido ao laudo prévio será depois encaminhado para o laudo definitivo. Se a apreensão for de um material de grande quantidade, o que a autoridade policial deve fazer? Ela deve separar uma pequena quantia para que seja submetida ao laudo definitivo e depois encaminhar um pedido de incineração, um pedido de destruição para a autoridade judicial daquela grande quantidade que se encontra apreendida. Né?
essa destruição, que normalmente pode ser, como eu disse, para incinerar, para queimar, assim, a autoridade judicial dará a ordem de como será feita a destruição desse material, está regulamentado no artigo 50A. O artigo 50A diz o seguinte: a destruição das drogas apreendidas sem a ocorrência de prisão em flagrante será feita por incineração, no prazo de 30 dias, contados da data da apreensão, guardando-se a amostra necessária à realização do laudo definitivo. Vejam, mesmo com a prisão em flagrante, esse material pode ser destruído desde que seja separado determinada quantidade para que essa quantidade seja submetida ao laudo pericial definitivo. Então, aqui precisa ficar muito claro que um auto de prisão em flagrante delito decorrente da prática de um crime descrito na Lei 11.343 deve estar acompanhado de um laudo prévio, um laudo precário, mas um laudo prévio que atesta que aquela substância é entorpecente. E, obrigatoriamente, depois quando formos falar de processo e procedimento, veremos isso, mas já adianto aqui o seguinte: obrigatoriamente, para que, por exemplo, haja uma condenação do processo criminal que virá posteriormente, é necessário o laudo definitivo atestando que aquela substância, sim, é substância entorpecente, ok? Muito bem. Ainda nessa fase prévia ao processo, o inquérito policial tem um prazo diferenciado quando se trata da lei de drogas, né? Então, ele tem um prazo que ele vai de 30 dias com o indiciado preso, e podendo ser renovado até o dobro, né? Então, pode chegar até 60 dias. Então, o inquérito ele vai de 30 a 60 dias quando nós estamos falando de pessoa investigada presa. E quando estamos falando de inquérito com relação à pessoa solta, nós temos o prazo de 90 dias, podendo também ser prorrogado, duplicado, podendo chegar a 180 dias. Tá? Essas prorrogações não são automáticas. Isso é muito importante deixar claro, porque na prática nós nos deparamos com muitos problemas de inquéritos que perduram durante séculos. Nunca tem um fim. Ah, mas a pessoa está solta, não tem prejuízo. Claro que tem prejuízo. Então, a pessoa sendo investigada. Se você está sendo investigado, é óbvio que seu status ele é modificado. Isso pode lhe afetar. Isso pode lhe acarretar uma prisão, isso pode lhe acarretar inúmeras consequências. Então, assim, é necessário acabar com essa cultura que nós temos na prática de que o inquérito policial não tem prazo para terminar quando estamos falando de pessoa solta. Ok? A lei de drogas, ela deixa claro, o prazo para a conclusão do inquérito é de 90 dias, podendo ser duplicado, desde que seja ouvido previamente no Ministério Público e por autorização judicial. Isso não é automático. É necessário que antes dos 90 dias o Ministério Público se manifeste e antes dos 90 dias o juiz autoriza a duplicação desse prazo. E não ficar de eterno em delegacia policial como se aquilo fosse um mero procedimento qualquer que afeta demais o status da dignidade da pessoa. Então é importante que isso nós tenhamos comumente que isso deve acabar, certo? O artigo 51, inclusive, da Lei de Drogas, ele menciona de forma taxativa que esse pedido de prorrogação deve ser justificado, a decisão também deve ser fundamentada. Então, isso já deixa muito claro que essa prorrogação automática é completamente descabida e completamente bizarra que nós temos na nossa praxe forense, digamos assim, ok? Pois bem, o que tem de importante é o seguinte, pegando os pontos mais importantes da Lei de Drogas para que a gente não fique analisando artigo por artigo e indo aos pontos que interessam, né? Quando nós estamos falando de instauração do inquérito, prazo de duração, quando a gente vai falar de relatório final, que é a conclusão do inquérito, é importante que nós tenhamos a preocupação de verificar o artigo 52 da Lei 11.343, onde nesse artigo deixa claro que determinados pontos devem constar como, digamos assim, preenchidos e explicados no relatório final de conclusão do inquérito policial. Por exemplo, as circunstâncias do fato, é óbvio, né? A justificativa para a classificação do delito, e aqui tem uma questão importante, porque discussão antiga que todo mundo vem travando desde a graduação, o que é uso, o que é tráfico. Então, principalmente nos casos que levam dúvidas, se estamos falando de usuário ou traficante, a justificativa para a classificação do delito é de extrema importância no relatório final da autoridade policial, né? E por conta disso, o próprio artigo 52 determina que seja indicada a quantidade e natureza da substância do produto apreendido. Isso não é em vão.
Não é à toa, não é aleatório e não está ali apenas de enfeite. É necessário que isso seja observado. Bom, é importante também, principalmente por isso que eu venho falando sobre essa distinção de usuário para traficante, o local e as condições em que se desenvolveu a suposta ação criminosa. Isso tudo deve constar no relatório final. Tá? As circunstâncias da prisão, a conduta e a classificação, e aí vem a questão dos antecedentes do agente, que também é importante para que possa haver a devida, como é que eu vou dizer, a devida conclusão desse procedimento investigatório que precede um processo criminal da Lei 11.343. Detalhe que, agora com a questão do abuso de autoridade, isso toma proporção maior. Por quê? Porque caso não sejam observados todas as formalidades exigidas para a lavatura do APF, do auto de prisão em flagrante devido, existem precedentes de que o juiz deverá relaxar a prisão de quem quer que esteja preso, até mesmo por uma questão óbvia, e aí comparando, combinando com a lei de abuso de autoridade, sob pena, inclusive, de prática de crime de abuso de autoridade pela autoridade judicial. E também pela autoridade policial pelo não cumprimento do disposto na Lei 11.343. Então é importante esses pontos serem muito bem organizados e fixados para que as leis possam ser combinadas, conjugadas e aplicadas. Tá certo? Isso tudo tem grande repercussão, principalmente quando estamos falando de pessoa presa no cumprimento dos prazos, certo? Concluindo essa parte pré-processual, o que eu quero abordar com vocês aqui? Existem alguns outros procedimentos investigatórios que têm previsão legal, no artigo 53 da Lei 11.343, mas que dependem de autorização judicial. Então, quando na lei dispõe que depende de autorização judicial, nós estamos falando de uma representação por parte da autoridade policial, um requerimento por parte do Ministério Público e uma decisão que autoriza por parte da autoridade judicial. Pois bem, primeiro procedimento investigatório que pode ser utilizado com base no artigo 53 da Lei 11.343, infiltração por agente. Né? Agente infiltrado. Só que tem um detalhe. O agente infiltrado deve ser o quê? Um agente policial. O agente infiltrado não pode ser qualquer pessoa. Não pode ser o famoso X9, que na prática nós sempre ouvimos dizer. Não pode ser um informante. Não pode ser uma pessoa oculta que não aparece, que nós não sabemos quem é, está apenas contribuindo. Isso não é agente infiltrado. Tá? Quando nós falamos de agente infiltrado, nós falamos de um integrante da força policial, da corporação, especificamente designado para este ato e com decisão judicial que reconhece este policial, este integrante da força policial, para que ele possa exercer essa função de agente infiltrado. Ok? É muito comum, e essa prova é nula, tentar falar de agente filtrado como se fosse traficante, digamos assim, integrante da organização que querem contribuir, isso não é agente filtrado. Tá? É bom deixar isso muito claro. Tá? Outro procedimento que pode ser utilizado na fase ainda pré-processual é a não autuação ou a não prisão daquele que está portando drogas, porque todos nós sabemos que a autoridade judicial policial deverá apreender quem quer que esteja em flagrante delito. Então, por uma consequência lógica desse mandamento, aquele que está portando substância entorpecente ou está ali naquele comércio varejista de substância entorpecente, deveria ser preso em flagrante delito. Mas pode haver aquilo que chamam, embora não concorde muito com o nome, mas ele é explicativo, de flagrante postergado ou diferido, que é simplesmente retardar, aguardar e esperar essa prisão em flagrante para que possa haver um sucesso maior quando for efetivada essa prisão em flagrante. Então, o que nós temos de muito comum na prática é o policial ou a equipe policial que se depara com um varejista de droga, de compra e venda de drogas, ao invés de prender em flagrante delito naquele momento em que se deparam com essa situação, eles aguardam, acompanham para que possa efetuar uma prisão com maior abrangência de pessoas posteriormente, ok?
Pois bem, o que nós temos que parar para pensar nesse momento é o que temos de muito comum na prática é a utilização errada e equivocada de agentes filtrados. Tá? É importante que peguem presidentes do STJ, principalmente do Supremo Tribunal Federal, que rechaçam a utilização de pessoas como agentes infiltrados que não são integrantes da corporação policial. Tá certo? Bom, entrando aqui na fase judicial, o que eu tenho de importante para tratar com vocês? Primeiro ponto, a Lei 11.343, antes dessa alteração do CPP de 2009, ela já trazia aquilo que nós chamamos de contraditório prévio. O que isso significa? Quando é oferecida a denúncia, não sendo o caso de rejeição do 395 do CPP, lembrem da aula passada, a autoridade judicial ela vai notificar o acusado, denunciado, ainda denunciado, a oferecer a sua defesa preliminar. Observe que nós não estamos falando ainda de recebimento da denúncia. Nós estamos falando de uma pessoa que será notificada para apresentar a defesa e depois dessa defesa o juiz deverá receber ou não a denúncia. Importante que nós criemos a cultura de que esta resposta anterior, essa defesa anterior ao recebimento da denúncia, não é mera formalidade. É ato processual importante e deve ser levado a sério e tratado com a devida importância para que possamos colocar em prática o que efetivamente isso representa. A partir do momento que a pessoa é notificada e ela apresenta a sua defesa preliminar, traz exceções, documentos preliminares, arrola testemunho, especifica provas, traz toda a sua matéria defensiva, é a primeira oportunidade de tentar bloquear sequer o início desse processo, porque o processo ainda não começou, a denúncia ainda não foi recebida. Então é extremamente importante que nós tenhamos a cultura de valorizar essa etapa processual que tanto é desdenhada na prática. Repetindo e concluindo esse ponto, não é mera formalidade, ok? Muito bem. Então, como eu disse anteriormente, nós temos após o oferecimento da apresentação da defesa preliminar, o juiz fará a análise do recebimento ou não da denúncia. E aqui nós temos a possibilidade, por exemplo, da aplicabilidade do artigo 396, que traz as hipóteses de absolvição sumária. Mais uma vez, é importante que demos a devida importância a esse ato processual. Pois bem, nós temos aqui importante, e que eu acho de extrema relevância para tudo isso, é justamente a devida importância dada ao prazo de término do processo e, principalmente, a juntada aos autos do laudo definitivo da substância entorpecente. Lembra que quando eu falei do APF, da lavratura da APF, haveria um laudo prévio para a constatação de ser substância entorpecente ou não, e depois esse mesmo material submetido a uma perícia definitiva. Esse laudo pericial é extremamente importante para que o processo tenha o devido trâmite normal e é inadmissível a jurisprudência rechaça condenações sem o respectivo laudo definitivo. Isso é um ponto extremamente sensível, mas que nós temos inúmeros precedentes na jurisprudência.